Aqui de novo, fazendo um vídeo para vocês, falando sobre Deus, falando sobre milagres, falando sobre tudo que é possível, rotinas e finanças. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, eu gostaria de começar a falar sobre rotinas e finanças aqui, sobre a palavra de Deus. Hoje, muito simples ou muito fácil falar sobre Deus, né? Nós vivemos num mundo, numa ocasião, num momento que a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Mesmo porque as pessoas tentam modificar a palavra. Que é modificar a palavra para você, para mim, no caso. Modificar a palavra para mim, no caso, é tentar contradizer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é contra homens afeminados, né? Homossexualidade. A Bíblia é contra traição. A Bíblia é contra mentira. A Bíblia é contra vícios, tanto pornografia quanto qualquer outro vício, seja de coca, seja de café, seja de suco, seja de refrigerante, seja de comida. Às vezes as pessoas falam, pô, Hugo, você está falando que a Bíblia ela é contra tudo. Não, não é contra tudo. A Bíblia fala tudo que tem fôlego louvem, né, ao Senhor. Não importa o ritmo. A Bíblia não fala o ritmo. Ela não fala o ritmo que você tem que louvar. A Bíblia não fala. Você pode fazer o ritmo que você quiser. Claro que o que eu aprendi juntamente com a Bíblia é que aquilo que me leva a pecar eu tenho que cortar, né? A Bíblia fala: se sua mão te leva a pecar, corte. Se o seu olho se o seu olho te leva a pecar, arranque-o. Adiante. Então, quando eu falo que a Bíblia ela é simples, nesse caso a Bíblia é simples. Ela ensina muita coisa e coisas que nós devemos aprender e ensinar a outras pessoas, né? Nós devemos passar os nossos ensinamentos, tudo que nós aprendemos para outras pessoas. Eu não estou aqui pregando a palavra hoje, mas eu estou aqui para falar para vocês que a Bíblia ela deve ser o ponto inicial da sua vida, o ponto do meio da sua vida, meio ponto da sua vida, um ponto meio, e o ponto final da sua vida. Tudo que nós aprendemos hoje com a Bíblia, nós aprendemos com a Bíblia, até as leis hoje da vida, é tudo através da Bíblia, tudo que a Bíblia nos ensina. Tem coisas, tem acontecimentos que dizem como nós cristãos, como as leis dizem como nós cristãos deve agir, mas a maioria das leis, ou praticamente todas as leis, é baseado na Bíblia. Tá entendendo? Então, pô, a Bíblia é um ponto que nós devemos seguir. Se nós devemos seguir a Bíblia nesse ponto, né, se as leis, as próprias leis, a maioria das leis segue a Bíblia, então a Bíblia é um ponto que nós devemos seguir. Porque a Bíblia ela ensina você a ter amizades, ensina você a ter um ótimo casamento, um ótimo relacionamento, ensina você a se relacionar com as pessoas, não precisa nem ter amizade, né? Ensina você a ter um bom relacionamento com o dinheiro, ensina você a ter um bom relacionamento espiritual com Deus. Ela ensina tudo, ensina você até estar preparado para os próximos acontecimentos, para as próximas coisas que vão vir na vida, né? Até para o anticristo a Bíblia ensina. Então nós temos que começar a seguir o que a Bíblia diz, de fato. Mas, Hugo, a Bíblia realmente é tudo isso que você está falando? A Bíblia, ela... papel de escola, de professor, a Bíblia ensina tudo isso mesmo? E a Bíblia, eu vou falar pra você, a Bíblia ensina. Eu aprendi muita coisa sobre dinheiro. Hoje eu tô não, ainda 100% mudado, mas eu tô mudando bastante como esposo, como pai, eu tô mudando bastante. E como amigo também eu tô mudando bastante. E como pessoa, eu também tô mudando bastante. Eu não conto aqui tudo que eu faço aqui.
tudo que eu faço, tudo que a vida ensina eu a fazer. Mas eu tenho uma mudança gigantesca na minha vida que a Bíblia me ensinou. Então, espera aí, se eu tenho tudo isso e eu posso mudar futuramente, porque se eu tenho tudo isso, se a Bíblia me ensinou tudo isso, é, mesmo assim, a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia nos ensina que mesmo assim eu posso ainda ir para o inferno, mesmo eu seguindo os preceitos bíblicos, porque a salvação ela não está só no que você faz, nas obras, no que a Bíblia te ensina, mas ela está na fé, na crença da sua salvação, em crer. Se você tiver um pouquinho de fé, que é pela graça, né? A salvação é pela graça, não é pelas obras que eu faço, não é pelo aquilo que eu faço, mas pela graça. Então, se eu fiz tudo isso, se eu faço tudo isso, e mesmo assim eu ainda não sou quem Deus diz que eu sou, não sou quem eu deveria ser espiritualmente, porque eu não escolhi a mudança. Você tá entendendo? Então, vamos começar a tomar conta mais da nossa vida espiritual do que ficar tomando conta da vida dos outros. Eu acho que o principal é isso, tá bom? Quando você começa a tomar conta da sua vida, quando você começa a tomar conta de você mesmo, a sua vida espiritual muda, a sua aproximação com Deus muda, quando você começa a entender todos, toda a situação que você está passando, seja ela bíblica ou não, quando você começa a entender esse momento que você está passando, esse momento que às vezes é ruim para você mesmo, então você começa a compreender que a Bíblia ela é mais certa do que você mesmo, do que você pensa. A Bíblia é mais certa do que você, tá bom? Eu acho que esse vídeo é para te incentivar a ler mais a Bíblia, a usá-la da forma correta, porque quanto mais você... Eu li uma frase um dia, eu não lembro de quem, é, uma pessoa famosa, eu não lembro de quem é o nome, quem é que falou essa frase. Ele falou assim: quanto mais você estuda a Bíblia, mais você encontra erros em você. Tá vendo? O que quer dizer? Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós encontramos erros em nós mesmos. Entendeu? Mais nós vemos que nós estamos errados. É isso. Fique com esse vídeo e a paz do Senhor seja com todos vocês.